No cenário do comércio internacional, duas filosofias econômicas contrastantes, o liberalismo e o protecionismo, moldaram economias nacionais e o comércio global. O liberalismo defende a mínima intervenção governamental no mercado, promovendo o livre comércio, mercados abertos e o fluxo irrestrito de bens e capital. O protecionismo, por outro lado, busca proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira por meio de medidas como tarifas, cotas e subsídios. Compreender as vantagens e desvantagens de cada abordagem é crucial para os formuladores de políticas, particularmente no contexto de nações em desenvolvimento que navegam pelas complexidades do comércio global. Este ensaio irá aprofundar os benefícios e as desvantagens do liberalismo e do protecionismo, destacando como os países desenvolvidos frequentemente lucram com políticas liberais, enquanto os países em desenvolvimento enfrentam desafios únicos. Examinaremos a notável ascensão econômica da China como um exemplo de protecionismo estratégico bem-sucedido e contrastaremos com a experiência do Brasil com a desindustrialização após o Plano Real, um período de rápida liberalização econômica. Finalmente, exploraremos como as nações podem encontrar um equilíbrio entre essas duas abordagens econômicas para fomentar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis. O liberalismo, frequentemente associado a acordos de livre comércio e mercados abertos, oferece várias vantagens potenciais. Ao minimizar a intervenção do governo, visa criar condições equitativas de concorrência, onde as empresas competem com base na eficiência e na inovação. Essa competição pode levar a preços mais baixos para os consumidores, à medida que as empresas se esforçam para oferecer os melhores bens e serviços. Além disso, o livre comércio incentiva a especialização. Os países podem se concentrar na produção de bens e serviços onde têm uma vantagem comparativa, levando ao aumento da eficiência e da produtividade. Essa especialização pode, por sua vez, impulsionar o crescimento econômico e elevar os padrões de vida. Os defensores do liberalismo também argumentam que ele promove a inovação ao expor as indústrias nacionais à concorrência global, forçando-as a se adaptar, melhorar e desenvolver novas tecnologias para se manterem competitivas. Embora o liberalismo ofereça benefícios potenciais, a liberalização desenfreada pode representar riscos significativos, particularmente para os países em desenvolvimento. Uma grande preocupação é o potencial para o aumento da desigualdade. Em um mercado livre, aqueles com recursos e capital existentes estão frequentemente em melhor posição para se beneficiar de novas oportunidades, potencialmente exacerbando as disparidades existentes entre ricos e pobres. Além disso, a rápida liberalização pode expor as indústrias nacionais dos países em desenvolvimento à concorrência acirrada de empresas estrangeiras mais estabelecidas e frequentemente subsidiadas. Isso pode levar à perda de empregos, fechamento de empresas e declínio das indústrias nacionais, particularmente em setores onde os países em desenvolvimento podem ainda não ter uma vantagem competitiva. Essa vulnerabilidade a choques externos pode prejudicar o crescimento econômico e a estabilidade a longo prazo. Em contraste com a ênfase do liberalismo nos mercados livres, o protecionismo prioriza a proteção das indústrias nacionais da concorrência estrangeira. Isso geralmente é alcançado por meio de tarifas sobre produtos importados, tornando-os mais caros e menos competitivos em comparação com alternativas produzidas internamente. Políticas protecionistas também podem envolver cotas, limitando a quantidade de bens específicos que podem ser importados. Os defensores do protecionismo argumentam que é essencial para nutrir indústrias nascentes, permitindo que se desenvolvam e se tornem competitivas antes de serem expostas à força total da concorrência global. Ao fornecer um escudo temporário, o protecionismo visa criar condições mais equitativas,
e evitar que empresas estrangeiras estabelecidas sufoquem o crescimento de indústrias nacionais emergentes. As armadilhas do protecionismo, estagnação e ineficiência. Embora o protecionismo possa oferecer benefícios a curto prazo, a dependência excessiva de medidas protecionistas pode ter consequências prejudiciais a longo prazo. Ao proteger as indústrias nacionais da concorrência, o protecionismo pode reduzir o incentivo à inovação e à melhoria da eficiência. Isso pode levar à estagnação, com as empresas se tornando complacentes e os consumidores enfrentando preços mais altos e escolhas limitadas. Além disso, o protecionismo pode desencadear medidas retaliatórias de outros países, provocando guerras comerciais que interrompem o comércio global e prejudicam todas as economias envolvidas. A história do comércio internacional está repleta de exemplos de guerras comerciais que tiveram consequências negativas não intencionais, prejudicando o crescimento econômico global e a cooperação. A ascensão da China. Um caso para o protecionismo estratégico. A notável transformação econômica da China nas últimas décadas oferece um exemplo convincente de como o protecionismo estratégico pode ser empregado de forma eficaz para promover o desenvolvimento industrial. Enquanto se integrava gradualmente à economia global, a China implementou uma série de políticas protecionistas para nutrir suas indústrias nacionais. Isso inclui subsídios governamentais, isenções fiscais e tratamento preferencial para empresas nacionais, particularmente em setores considerados estrategicamente importantes. A China também investiu pesadamente em infraestrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente favorável para o crescimento das empresas. Essa abordagem estratégica permitiu que a China construísse indústrias globalmente competitivas, especialmente em manufatura e tecnologia, transformando-a em uma potência econômica global. Seção 7. A desindustrialização do Brasil. Um conto cautelar de liberalização. A experiência do Brasil com o Plano Real em meados dos anos 90 fornece um conto cautelar sobre as potenciais armadilhas da rápida liberalização econômica para os países em desenvolvimento. Implementado para combater a hiperinflação, o plano envolveu a abertura da economia brasileira à concorrência estrangeira. Embora tenha obtido sucesso na estabilização da moeda, também teve consequências não intencionais. As empresas brasileiras, muitas das quais ainda não estavam preparadas para a intensidade da concorrência global, lutaram para competir com importações mais baratas. Isso levou à desindustrialização, com um declínio na manufatura nacional, perda de empregos e aumento da vulnerabilidade econômica. Embora outros fatores tenham contribuído para os desafios econômicos do Brasil, a experiência destaca a necessidade de uma abordagem mais criteriosa para a liberalização nos países em desenvolvimento. Seção 8. Encontrando o equilíbrio. Uma abordagem nuançada para as nações em desenvolvimento. As experiências da China e do Brasil ressaltam a importância de encontrar o equilíbrio certo entre liberalismo e protecionismo, particularmente para os países em desenvolvimento. Uma abordagem única para todos provavelmente não terá sucesso. Em vez disso, os países precisam adotar políticas adaptadas às suas circunstâncias e objetivos de desenvolvimento específicos. Uma abordagem criteriosa pode envolver o emprego estratégico de medidas protecionistas para apoiar indústrias nascentes em seus estágios iniciais de desenvolvimento, enquanto simultaneamente busca políticas que promovam a competitividade, como investir em educação, infraestrutura e inovação tecnológica, a integração gradual na economia global, permitindo que as indústrias nacionais se adaptem e se tornem mais competitivas, também pode ser benéfica. Seção 9. Conclusão. Adaptando estratégias econômicas para o crescimento sustentável.
O debate entre liberalismo e protecionismo é complexo e não há respostas fáceis. Ambas as abordagens oferecem benefícios e riscos potenciais. Os países desenvolvidos, muitas vezes com indústrias estabelecidas e uma vantagem competitiva, frequentemente defendem políticas liberais que abrem novos mercados para seus bens e serviços. No entanto, os países em desenvolvimento enfrentam desafios únicos e podem exigir uma abordagem mais criteriosa que combine elementos do liberalismo e do protecionismo. Em última análise, a chave para o sucesso reside na elaboração de estratégias econômicas adaptadas ao contexto específico de um país, aos objetivos de desenvolvimento e ao cenário econômico global. Ao considerar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de cada abordagem, os formuladores de políticas podem se esforçar para encontrar o equilíbrio certo que promova o crescimento sustentável, crie empregos e melhore o padrão de vida de seus cidadãos.